Olá, pessoal, tudo bem? Bem, então vamos dar seguimento a mais um tópico então do nosso módulo Introdução aos Sistemas, Sistemas Fisiológicos, e hoje a nossa aula vai ser Introdução à Fisiologia do Sistema Gastrointestinal. Então, como a gente já vem falando, né, hoje nós vamos abordar os aspectos gerais desse sistema, certo? Então, para a aula de hoje, a gente vai falar sobre a importância desse sistema. Vamos mencionar um caso de fisiopatologia do sistema gastrointestinal para contextualizar aí os nossos aprendizados. Vamos falar dos componentes principais desse sistema e dos processos fisiológicos do sistema gastrointestinal, tá? Então, para começar nossa conversa, nossa aula, nossa videoaula, a gente precisa começar a relembrar da importância desse sistema, né? A gente já, no início lá das nossas aulas, a gente já falou sobre a questão, né, da importância da energia. Então, todas as células, para elas se manterem vivas, elas precisam de energia, certo? Então, aqui a gente tem, né, o exemplo, né, de uma célula com o seu núcleo com bastante atividade, né? Então, aqui assim está o núcleo, o nucleolo, né? E aqui está o núcleo dessa célula. Então, a gente vê que é uma célula que está com bastante atividade. Então, toda célula que está com bastante atividade, divisão celular, produção de novas proteínas, né? Essas células, elas precisam de alguma maneira crescer, né? Crescer em massa. Então, uma vez que elas se dividem, por exemplo, elas gastam muita energia para isso. Então, se a gente não suprir essa energia, as nossas baterias aí ficam descarregadas, certo? As nossas baterias que são as nossas células. Então, essa energia, de onde que ela vem? Ela vem através da alimentação, né? Daí, então, entra a importância do sistema gastrointestinal. Esse é um sistema fundamental, pois é através dele que a gente tem a quebra desses alimentos para que eles possam ser absorvidos de um tamanho ideal, né? Para que as nossas células consigam, então, receber esses nutrientes, ok? Então, a gente tem vários componentes aí, que a gente vai estar falando um pouco melhor sobre eles nos próximos slides. É importante a gente lembrar, né, que as principais fontes de alimento, né, são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, certo? Então, basicamente, a gente se alimenta, nós somos seres heterotróficos, ou seja, a gente não se alimenta da luz, né? A gente precisa se alimentar de outros organismos vivos, que no caso são os autótrofos, que são aqueles que conseguem produzir o seu próprio alimento, que é o caso aí das plantas, né? Então, a gente precisa dessas plantas, das oleaginosas, ou das carnes animais, né? Não só de bovina, como de peixes, enfim, para conseguir captar essa energia aí através dos alimentos. Lembrando que todas as moléculas, todos os átomos, eles contêm energia, certo? Então é através desses alimentos que a gente vai extrair essas fontes de energia. E o que é então essa fonte de energia? É a nossa glicose, certo? A glicose, então, que a gente extrai através dos alimentos, juntamente com o oxigênio lá na respiração celular, na mitocôndria, nas cristas mitocondriais, onde a gente vai ter, então, os processos de formação de ATP, né, que é a nossa molécula aí, de fato, que é a energia propriamente dito, né? Então, a partir dessa conversão bioquímica, né, C6H12O6, que é a molécula de glicose, mais o oxigênio, mais o O2, a gente vai ter então a produção de ATP, tá? E aí a gente libera nessas reações CO2, gás carbônico, mais água, tá? E aí a fotossíntese, então, é um processo reverso, certo? Então, a gente vai ter o CO2 sendo absorvido mais água, e aí a fotossíntese, juntamente com a luz, né, os fótons de luz, essas plantas têm a capacidade, então, de produzir a glicose,
certo? Então, essa glicose vai ser armazenada na forma de amido, né? Um exemplo, e a gente obtém, então, por exemplo, através dos carboidratos, essa alimentação, tá? Através das plantas. Certo, pessoal? Outra importância desse sistema gastrointestinal, tá? Que a gente resume ele aqui TGI, trato gastrointestinal, é porque toda vez que a gente tem uma entrada, então, nesse sistema gastrointestinal, toda vez que a gente se alimenta, a gente tem em média aí uma ingestão de 2 litros de alimento e água, né? Porque os alimentos que a gente tem também, que a gente ingere, eles têm água metabólica também. Então, alguns alimentos têm mais, outros menos. A própria água, né, que a gente toma, outros tipos de bebida. Então, a gente tem na ingestão aí um ganho de 2 litros. A secreção, então, o que é a secreção? São aquelas células especializadas que vão estar produzindo, por exemplo, glândula salivar, bile, as secreções gástricas, secreções pancreáticas, secreções intestinais, são todas as enzimas que serão produzidas para que esse alimento que a gente está ingerindo, ele possa ser quebrado, ele possa ser hidrolisado, tá? Então, ao longo do trato gastrointestinal, a gente tem um volume muito grande de entrada, né, de líquido. Então, a gente tem aí um total de 9 litros de entrada total no lúmen. O que é esse lúmen, gente? É a luz do túbulo, né? Então, esse trato gastrointestinal, ele é um tubo oco, onde a gente começa na cavidade oral e termina na cavidade anal. Esse tubo é um tubo oco, certo? Aí a gente tem os líquidos que são removidos, porque lembrando aí, a gente precisa do nosso eterno equilíbrio aí, homeostase, né? Não pode ter de mais nem de menos. Então, como é que esse sistema, o trato gastrointestinal, ele ajuda para que possa ser, para que seja possível que essa entrada aí seja equilibrada no sistema, tá? Então, olha só, ele reabsorve, né? Reabsorve não, desculpem, porque não é fisiologia renal, é a absorção propriamente dita, né? Lá no nosso sistema, nosso intestino delgado, ele absorve, ele tem uma absorção de 7,5 litros daquilo que está entrando, ou seja, ele reaproveita, ele vai absorver os nutrientes, muitas enzimas vão ser reaproveitadas, vão ser hidrolizadas para serem para iniciarem novamente o processo de quebra enzimática. Então a gente vai ter aí na absorção um ganho, né, no caso, de 7,5 litros no intestino delgado, 1,4 litros no intestino grosso e a excreção, né, que vai ser, em média, a gente perde 0,100 litros nas fezes, toda vez que a gente evacua, que a gente né, vulgo faz cocô, a gente coloca para fora aí 0,100 litros de água. Então, através desse sistema, tanto de líquido de entrada quanto de líquido removido, a gente tem um balanço de 9, litros aí, então, de entrada e de saída, digamos assim, tá? Então, o sistema se mantém em homeostase, em equilíbrio, que é, né, toda vez essa figurinha clássica, né, que é toda vez então que o organismo ele passa por uma situação, no caso a entrada de alimento, ele precisa se equilibrar para que ele consiga então reorganizar todas essas moléculas que estão entrando para compensar isso de alguma maneira e a gente manter a nossa saúde, certo? Uma vez que comece a ocorrer falha em algum desses setores do trato gastrointestinal, a gente pode ter uma doença ou uma disfunção, tá? Então aqui a gente entra num distúrbio, numa fisiopatologia aí, que é bastante comum, tá? Na nossa sociedade atualmente, que é a gastrite, né? Então, o que é a gastrite? A gastrite, ela é uma inflamação da mucosa, que é uma camada aí do tecido, do nosso trato gastrointestinal. Mas no caso aqui do nosso estômago, é a camada mais superficial, no caso, né?
Então, o que que acontece? Existem alguns fatores que pode estar causando essa problemática, essa gastrite, né? A gente vai ver um pouquinho o que que são eles. Os sintomas da gastrite, eles diferem de pessoa para pessoa, né? Porque vai diferir em relações aos hábitos da pessoa. Mas como os sintomas mais comuns que aparecem aí quando a pessoa está com uma gastrite é a inflamação, então, dessa camada aqui de fora, digamos, né? Aqui no caso seria a luz do túbulo, então a gente está aqui no lado apical das células, né? Então, apical e basal aqui. A gente está relacionando aí com a histologia. O que que acontece? Começam a inflamar essas pregas, né, que é essa camada mucosa do nosso estômago. E as principais etiologias, né, dessa doença é principalmente a H. pylori, né, que é uma bactéria, mas não somente ela. Alguns outros condicionantes para essa gastrite, que é o caso, por exemplo, do abuso de remédios, o excesso de remédios, que hoje em dia, né, a gente tem muito isso, qualquer dor, qualquer coisa, toma uma medicação, às vezes medicação sem a prescrição médica, então o abuso da medicação pode corroer aí essas camadas externas da nossa mucosa do estômago, o excesso de bebida alcoólica, utilização de fumo, né? E essas características, então, não só isso, mas, por exemplo, alimentação de coisas muito gordurosas, muito pesadas, podem acabar inflamando e aí essas bactérias elas acabam se depositando e gerando esse processo inflamatório que gera a sensação de queimação, de ardência no estômago, tá? E um dos contribuintes aí para essa doença, digamos assim, essa fisiopatologia que pode vir a se desenvolver em úlcera ou câncer, né, no trato gastrointestinal, é o estresse, né? Então, o estresse a gente sabe que ele tem várias formas de se manifestar, né? A gastrite é uma delas. Então, dificuldade para dormir, cansaço constante, queda do cabelo, tensão muscular, imunidade baixa, dor de cabeça, mudança de apetite, alergia de pele, tonturas, todos esses sintomas, eles estão relacionados com estresse. Então, é bastante importante a gente se cuidar, né? Tentar ter uma, uma, uma questão assim pessoal, né, de gerir as nossas emoções. Então, exercícios, terapia, meditação, várias alternativas aí que ajudam nesse processo de diminuir o estresse, certo? Logo, a ansiedade, entre outras questões bastante comuns aí que estão correlacionadas com várias doenças que a gente vê na nossa sociedade atual. Mas, como eu havia comentado, uma das principais características é a presença da H. pylori, tá? Que é, então, aqui nessa figura, que tá uma ampliação de 1000 vezes, a gente vê elas aqui, ó, tá? Então, mais uma vez, né, correlacionando aí com a histologia, que acredito que é bastante importante. Então, é sem dúvida um fator etiológico mais importante da gastrite crônica, tá? Estando também associado a outras patologias, como a úlcera peptídica, carcinoma gástrico, como eu falei para vocês. Então, aqui a gente tem um caso já de ulceração, tá? Onde essa mucosa, ela já está gasta, digamos assim, ela já foi, já está todo muito inflamado, o processo inflamatório já perde-se então essa camada superficial, essa camada de muco, de células que protegem, lubrificam aí o nosso tecido epitelial, porque isso é tecido epitelial, tá? E então a gente começa a ter essa problemática maior, porque aí a pessoa começa a ter ainda mais dores, ainda mais queimação e qualquer alimentação que ela ingere
acaba doendo muito, né? Porque essa pessoa perdeu aí a proteção de muco, né? Dessa camada superficial da mucosa, tá? Mas então vamos ver agora o que que é isso, mucosa, que camadas são essas. Vamos dar uma olhadinha nisso. Bem, então, para a gente falar um pouquinho sobre a questão dos componentes do nosso trato gastrointestinal, a gente tem dois componentes, que é o que a gente divide didaticamente, né, gente? Com a finalidade de estudo. Então, a gente tem o tubo alimentar e os órgãos anexos. Por que que existe essa divisão? Porque os órgãos anexos, eles não participam do processo de digestão, tá? Mas eles são bastante importantes, porque eles produzem enzimas específicas que vão estar ajudando aí no processo de hidrólise dos alimentos, tá? Então, a gente tem como os componentes do tubo alimentar o esôfago, certo? Que é esse canal aqui cilíndrico, comprido, que vai desembocar no estômago, que é o nosso segundo local aí do tubo alimentar. Depois a gente tem o intestino delgado, que se divide em duodeno, jejuno e ilho, tá? Então, essas três partes aí compõem o intestino delgado. Depois a gente tem o intestino grosso, tá? Que também temos aí o colo transverso, o colo ascendente e o colo descendente, que também compõem, essas três partes, compõem o intestino grosso. E depois a gente tem o reto e o ânus, que como processo final aí do nosso trato alimentar, tá? Então, novamente mencionando que o nosso trato alimentar, nosso trato gastrointestinal, ele é um tubo oco, tá? Então, as secreções, elas vão vir, então, de dentro para fora, ou seja, das camadas da epitelial para fora, que seria, então, o interior desse túbulo, do túbulo gastrointestinal, tá? Desse tubo oco aí. Como glândulas anexas, a gente tem as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Cada um, então, desses produzindo enzimas específicas que, como eu falei, ajudam bastante no processo de digestão, tá? A gente tem também, ao longo de todo o trato gastrointestinal, esfíncteres. O que são esses esfíncteres? Nada mais são, então, do que uma musculatura, né? Porque vamos lembrar que esse trato gastrointestinal tem muita célula muscular, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um slide melhor sobre isso. E esses esfíncteres, eles são como se fossem anéis, tá? E eles são extremamente fibrosos, ou seja, eles têm mais, digamos, camada de célula muscular, e a função deles é evitar que esse alimento ele retorne. Eles são tão eficientes que uma vez que a gente se alimente e coloque, então, amarre as nossas pernas, né, de cima para baixo, o que vai acontecer? O alimento ele não volta, tá? Porque eles são extremamente potentes. E trazendo outra questão aí sobre a fisiopatologia do esôfago, no caso, a gente tem um caso também bastante comum que acomete aí vários brasileiros atualmente, que é o caso de esofagite por refluxo, que é a famosa azia que a gente fala, né? Então, o que acontece nesse processo é que o esfíncter que tem aqui, né, que vai estar separando esse tubo, né, que está trazendo esse alimento até o estômago, ele simplesmente ele começa a falhar, tá? Então, essa falha vai fazendo com que essa alimentação que está aqui volte. E esse voltar vai acumulando micro-organismos, porque aí a gente já começa a ter bactérias, a ter patógenos que fermentam, porque tem, digamos, restos de alimentação aqui que não deveria ter, e essa fermentação é o que a gente sente como azia, tá? Bem, então, eu já mencionei para vocês aí, né, o passo a passo desse trato gastrointestinal. Aqui a gente tem uma figura do estômago, onde esse estômago ele tem várias pregas, tá? Então, o estômago ele se divide em fundo, corpo e antro, que são três regiões aí, certo?
E ao longo do trato do intestino, né, ao longo assim que passa do estômago para a porção seguinte, a gente vai ter então várias dessas, como é que é? Não é? Várias pregas, né? Essas pregas aqui, elas vão estar cheinhas de vilosidades. Essas vilosidades, elas vão servir para aumentar a absorção, tá? Porque a gente também vai ver, né? Na absorção, ela ocorre aonde? Ela acontece no intestino delgado, na primeira porção mais especificamente, tá? Que é no duodeno. Então, é bem importante essas pregas, né? Que são as vilosidades nessa camada da mucosa aí, né? Que é essa camada mais superficial aqui, ajudando aí esse processo de absorção dos nutrientes, tá? Então, olha só, aqui a gente tem uma representação para mostrar um pouquinho para vocês cada uma dessas camadas. Vocês vão estudar essas camadas especificamente na histologia, tá? Mas aqui eu apresento para vocês para relacionar então o que a gente está aprendendo, porque é importante vocês entenderem por que tem essas camadas, tá? Então a gente tem a primeira camada, que é uma camada de mucosa. Então é basicamente tecido epitelial. Lembrando que o tecido epitelial, ele reveste tanto a superfície externa da nossa pele, quanto a superfície interna, tá? Então desde a boca até o final do trato gastrointestinal, que é o ânus. Então, aqui a gente vai ter, nessa primeira parte, que é a mucosa, é tecido epitelial, e a gente vai ter as aberturas das glândulas. Lembrando que as glândulas, elas são tecido epitelial glandular, tá? São modificações aí, que elas podem ser endócrinas ou exócrinas, né? No caso aqui, essas glândulas aqui, elas são exócrinas, porque elas produzem a secreção e liberam para fora, certo? Uma vez que não tem esse ducto aqui, a gente tem as glândulas endócrinas, ok? Que produzem e secretam direto na corrente sanguínea. Não é o caso daqui, tá? Então, aqui a gente tem glândulas endócrinas que produzem as secreções, produzem as enzimas e vão estar liberando aí para o lúmen, tá? Que seria a parte interna, a parte oca aí do nosso trato gastrointestinal. Depois a gente tem uma camada da mucosa, desculpa. Temos uma camada submucosa. São 4 camadas: a mucosa, a submucosa e a muscular externa e a serosa, tá? Então, basicamente, o que a gente percebe é que na parte da mucosa a gente vai ter o tecido epitelial e o tecido epitelial e o tecido epitelial glandular. A gente vai ter aí na mucosa, desculpem, na submucosa, já vamos ter as veias, as artérias, os vasos linfáticos, e depois a gente tem a camada muscular externa, que nós vamos ter, olha só, quantas camadas de tecido muscular, tá? Então, lembrando que o tecido muscular, a principal característica dele é a contração, certo? Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente está falando de célula muscular lisa, certo? Então, essas células musculares lisas, para elas contraírem, elas não são voluntárias, que nem as células musculares estriadas do nosso coração e as células musculares estriadas esqueléticas dos nossos membros, por exemplo, braços, pernas, né? Que a gente consegue controlar. Então, no coração, a nossa musculatura é involuntária, no nosso trato gastrointestinal também, tá? Então, a gente não controla. Uma vez que a gente tem um leve controle quando a gente vai engolir, fazer a deglutição, né? Mas essa deglutição, a partir de então, onde entra no esôfago, a gente já não tem mais controle sobre esse alimento, certo? Quem controla isso é o plexo mioentérico, tá? Que é sistema nervoso, certo? Que eu vou falar também mais pra frente. Por enquanto, então, eu só vou explicar isso para vocês. Então, essas camadas musculares, nós temos camadas longitudinais e nós temos camadas transversais, que a gente chama, tá? E isso é bastante importante porque toda essa musculatura aqui
essas duas faixas, digamos assim, longitudinal e circular ou transversal, a gente vai conseguir, através delas, ter toda a propulsão, os movimentos peristálticos, tá? Que são essenciais aí para o trato gastrointestinal. Aqui, então, eu mostro para vocês, trago uma histologia para mostrar para vocês, então, essas focetas gástricas aqui, que são focetas gástricas ou glândulas gástricas, que são, então, tecido epitelial. Lembrando que todas as células que vocês estão vendo aqui, clarinhas e grandinhas, elas são tecido epitelial glandular unicelulares, são as células calciformes, que produzem muco, tá? O muco é muito importante ser produzido, e ele é produzido ao longo de todo o tecido, todo o trato gastrointestinal. Por quê? Porque essas células, elas não podem sofrer, essas células epiteliais externas aqui, elas não podem sofrer com os ácidos que são secretados aí para esse estômago, tá? Então, elas precisam dessa proteção. Quem faz isso são as células calciformes que produzem muco. Já no nossa superfície intestinal, a gente vai ter, ao invés de ter essas focetas gástricas ou as glândulas gástricas, que são essas invaginações, a gente vai ter o contrário, nós vamos ter evaginações, tá? E em forma de vilosidades. Isso é extremamente importante, gente, porque é aqui que a gente tem todo o processo de absorção dos nutrientes, tá? Então, a gente absorve vitaminas, a gente absorve os peptídeos, absorve os triglicerídeos, absorve os sacarídeos, tá? Que são todas essas classes aí de alimentos que já estão quebrados, digamos assim, tá? Uma vez que eles já estão que eles passam pelo processo de digestão no estômago, no intestino eles sofrem algumas outras quebras enzimáticas, mas o processo grosso, digamos assim, ocorre no estômago. E aí, no intestino, que a gente vai ter a absorção, certo? E aqui, novamente, eu trago uma histologia para mostrar para vocês as evaginações aqui. Também tecido epitelial, por quê? Porque o tecido epitelial ele reveste toda a superfície do trato gastrointestinal. Então, aqui a gente vai ter um exemplo da cripta, que eu acabei de mostrar para vocês, nessa figura aqui, né? São as criptas, ou velocidades, né? Dedos e invaginações chamadas de criptas. Essas criptas, elas são extremamente vascularizadas, tá? Então, a gente vai ter aí as arteríolas e as vênulas, né? Os capilares fazendo as trocas aí para receber esses nutrientes que estão chegando, né? E também dá o suporte de oxigênio, retirada de gás carbônico, que é um tecido bastante ativo, né? Aí aqui a gente tem uma outra figura também, só para ilustrar para vocês de maneira longitudinal, né, esse trato gastrointestinal, onde então a gente tem a mucosa, que é essa primeira parte aqui. É uma pena que eu não consigo clicar porque a imagem, tá. A gente tem a submucosa, aí a gente vai ter a muscular, que olha só, tem as duas camadas de células musculares, então a gente tem o músculo circular e o músculo longitudinal, e a gente vai ter a serosa, que é um pedacinho de tecido conjuntivo, tá? Que é para então unir aí todo esse não é vaso, todo esse trato gastrointestinal, tá? Bom, gente, aí agora a gente entra nos processos fisiológicos, certo? Olha só, os processos fisiológicos, a gente tem, quando a gente vai para a literatura, para a bibliografia, a gente vê que eles separam didaticamente em algumas fases, tá? Esses processos fisiológicos, que é as fases, então, que eu vou estar explicando para vocês de maneira geral, e na próxima aula a gente vai entrar em alguns mecanismos mais específicos dos processos fisiológicos do trato gastrointestinal. Então, a gente tem o processo de ingestão, que é o primeiro processo,
A ingestão, então, ela é quando a gente já coloca esse alimento na boca, tá? A gente tem esse processo de motilidade que ele acontece ao longo de todo o trato gastrointestinal, tá? A gente tem depois o processo de digestão, o processo de absorção, que é quando esses nutrientes então vão vir do trato para a circulação sistêmica, e aí a gente tem o processo de secreção, que é onde essas glândulas elas vão secretar para o túbulo, né, as suas o que ela está produzindo, né, que são basicamente enzimas para quebrar aí ao longo do processo esses alimentos em proporções menores para que seja possível a gente conseguir absorvê-los posteriormente. E aí depois a gente tem a excreção, né, que é quando então sai o que a gente já não está aproveitando mais, tá? Então a gente vai ver alguns desses processos de maneira geral. O primeiro processo é o processo de ingestão. Esse processo de ingestão, ele começa quando a gente já coloca um alimento na boca. Na verdade, ele começa antes, quando a gente, que é a fase cefálica que a gente chama, que é quando a gente começa a sentir fome, a gente começa a sentir aquele cheiro daquela comida gostosa, ou aquele cheiro do café, né? Não sei vocês, eu sou viciada em café, então eu adoro, quando eu começo a sentir o cheiro do café, eu já começo a salivar. Então, isso tudo tem relação com o sistema nervoso, tá? Que nós também vamos estar falando aí posteriormente. O mecanismo de decluição, ele é controlado pelo nervo vago e o nervo glossofaríngeo e o nervo trigêmeo. São três nervos essenciais aí que o sistema nervoso central controla. E como eu falei para vocês, a gente tem um certo controle até a língua da gente em colocar o alimento para dentro do esôfago, né? Uma vez que esse alimento cai, a gente já não tem mais esse controle. Aí a gente começa com os movimentos peristálticos, tá? Então, ó, a gente tem aqui a epiglote, que é super importante, porque uma vez que a gente ingere, o que essa epiglote vai fazer, né? Ela tapa a nossa traqueia, a laringe e a traqueia. Lembram de onde que esses dois componentes fazem parte? Fazem parte do nosso sistema respiratório, né? Então, uma vez que a gente ingere a comida, o alimento, ele precisa passar para esse tubo mais estreito que é o esôfago. Então, para que isso aconteça sem ter relação com a traqueia e a gente não se afogar, né? A epiglote faz esse papel aí de tapar, tá? O segundo processo é o processo de motilidade. Esse processo de motilidade, ele se dá ao longo de todo o processo por movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? São movimentos involuntários das células musculares, certo? Que acontecem em todo o trato gastrointestinal. Só que esses movimentos peristálticos, como eu havia falado, eles são controlados pelo sistema nervoso, pelo plexo mioentérico, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, olha só, aqui a gente tem o tubo, o nosso tubo oco aí, né, internamente, e como que essa contração ela acontece? O nosso sistema ele é tão inteligente que ele consegue detectar onde a gente está com o alimento. Por quê? Porque ocorre a distensão, né? Então, se a gente está, por exemplo, com o alimento aqui no esôfago, então os movimentos peristálticos vão acontecer de cima para baixo, tá? De cima para baixo. E o que são esses movimentos peristálticos? São essas contrações, tá? Então, essas contrações, elas vão acontecer, certo? E aí, isso se chama peristaltismo ou movimentos peristálticos, que são esses movimentos isolados e involuntários que acontecem ao longo de todo o trato gastrointestinal, tá? Então, esses alimentos, eles são dessa maneira que eles são quebrados, tá? Aqui no nosso, eles são tanto enviados, né, desde o esôfago até o ânus, até a saída, até a excreção, mas eles também, dentro do estômago, é assim que eles são quebrados, juntamente com uma atividade mecânica do estômago, fazendo força de uma região para outra incessantemente, até, né, esses alimentos estarem
quebrados, digamos assim, juntamente com essas enzimas, tá? Então, é através desses movimentos peristálticos. Aqui a gente tem movimentos de propulsão, né? Que é esses movimentos, essas ondas de contração muscular, não é nada mais que contração muscular, que vai levar esse alimento aí ao longo do todo o trato. Como eu falei para vocês, existe um plexo, né, que a gente chama de plexo mioentérico e o plexo submucoso. O que são esses plexos? Isso aqui nada mais é do que um conjunto de neurônios e células da glia, tá? As células da glia são células, então, com a sua principal função dar suporte, produzir neurotransmissores para esses neurônios, né, que são as nossas células aí pensantes, que fazem as sinapses, que despolarizam. Então, são as células que recebem as informações e propagam um estímulo elétrico, né? E esse plexo, ele está interconectado. Então, esse plexo mintérico, ele existe, gente, desde minhocas, tá? Por exemplo. Então, ele é um sistema extremamente conservado aí, na evolução biológica. Então, ele aparece em vários tipos de organismos de vidas diferentes do reino animal aí, tanto invertebrado quanto vertebrado. Então, ele é um plexo que se mantém ao longo da evolução, certo? Então, ele é um conjunto de neurônios que controla, tá, essas contrações, tá? Então, a função desse plexo aqui, que é o mioentérico especificamente, ele controla os movimentos gastrointestinais. E o plexo submucoso, o que ele vai controlar? Ele controla as secreções e o fluxo sanguíneo, tá? Então, eles atuam junto, obviamente, e o sistema nervoso central, atuando tanto de maneira simpática quanto parasimpática, vai estar aí estimulando ou inibindo a atividade desses plexos, tá? Ao longo de todo o sistema, ao longo de todo o trato gastrointestinal. Aí depois a gente vai para a digestão, que é a nossa terceira etapa. Vamos lá. A digestão, gente, ela acontece desde que o alimento, que a gente coloca o alimento na boca, por exemplo, o pão, tá? Se a gente coloca um pão, que é amido, que é carboidrato na boca, a gente já vai começar o processo de digestão química. Uma vez que esse alimento passa para o esôfago, a gente já tem, então, o bolo alimentar, e uma vez que ele passa do estômago para o intestino, a gente tem o quimo, tá? No entanto, se, né, eu perguntar para vocês qual é o principal local de digestão, é o estômago, tá? Só que a gente começa a digestão química já na boca, tá? Através da amilase salivar. No intestino delgado, também, que é do duodeno jejunal ilho, também acontecem outros processos de digestões, mas é no estômago que é o principal local, certo? Então, aqui eu trouxe uma figura para exemplificar exatamente isso, né? Que a gente tem as glândulas, a parótida e glândula sublingual e submandibular, que a função dessas glândulas é o quê? Fazer a secreção de, aqui no caso seria a parte, o nosso tubo oco, né? E aqui é a nossa glândula, nosso tecido epitelial glandular endócrino, né? Onde então essa secreção vai ser colocada para fora aqui do nosso túbulo, que seria aqui esses vasinhos aqui, que é por onde sai a saliva, tá? E sai a saliva e sai o muco e saem outros líquidos. Essa composição que sai aí de saliva, né? Ela tem o quê? Ela tem muito potássio, ela tem bicarbonato, ela tem cloro, ela tem sódio e ela tem muco, né? E ela tem uma enzima, são enzimas então que vão quebrar o aminoácidos nada, os carboidratos, tá? Aminoácidos que são proteínas, elas não quebram, tá? E só lá no estômago, tá, gente? Aí o nosso estômago, então, né? A gente tem, como eu havia já falado, né? O fundo, a cárdia e o corpo. Não, só um pouquinho, desculpem. A gente tem três partes, né? Que é o fundo, aqui é o esôfago, isso.
Aí a gente tem o fundo, o corpo e o piloro, que são as regiões, então, do nosso estômago. Essa região, a gente tem a região oral, que é a região de cima, e a região caudal, né? Que já é a região mais próxima aí do nosso intestino delgado, do duodeno. E aqui a gente tem o esfíncter pilórico, certo? Então, olha só como que tá aqui tá representando, eu gostei dessa imagem de trazer para vocês, porque ela mostra tanto as pregas da mucosa. E qual a importância dessas pregas, gente? É muito importante para dar elasticidade do nosso estômago, certo? Então, uma vez que a gente se alimenta, essas pregas elas abrem para que seja possível receber o volume de alimento que está chegando. Então, a gente tem essas fibras aí longitudinais, circulares, oblíquas, que são as camadas musculares, que todas, imaginem elas todas fazendo contração, tá? Então, é dessa maneira que elas fazem contração. Tem até uns vídeos legais na internet, só que aqui, infelizmente, eu não consigo colocar para vocês. Posso estar passando depois para vocês verem esse processo de propulsão, né? E de um lado para o outro, esse alimento sendo então através dessa musculatura, dessas células musculares, eles passando então de um local para outro através do suco, né, dos ácidos todos que vão cair aqui, né, através das secreções das glândulas, né, vai ajudar então a quebrar esses nutrientes. A etapa 4 é a etapa de absorção, tá? Então, o principal local de absorção é no intestino delgado, no duodeno, tá? Então, o duodeno, que é essa primeira porção do intestino delgado, é onde vai ser absorvido a maioria dos aminoácidos, da glicose, das vitaminas, dos monossacarídeos, né? Que são aí os carboidratos, dos triglicerídeos, que são os lipídios. Então, a gente vai ter a absorção, então, nessa primeira parte de praticamente todos os nutrientes. A secreção, então, é o processo de produção e liberação das enzimas para dentro da cavidade do trato gastrointestinal, com a finalidade de hidrolisar, quebrar, então, as moléculas, tá? Ela também ocorre ao longo de todo o processo do trato gastrointestinal, de todo o túbulo, né? Mas ela é produzida bastante por quem, né? Tanto pelos nossos órgãos, os nossos órgãos anexos, como o fígado, pâncreas, a vesícula biliar, tá? Essas glândulas anexas é nesse momento que elas então secretam, ou seja, elas liberam de dentro das células para o nosso túbulo aquilo que elas produziram, para que seja possível então acontecer a secreção, então a quebra aí do que ainda precisa ser quebrado. Então aqui a gente tem, por exemplo, a boca. Na nossa boca, a principal enzima que tem é a pepsina, tá? Que compõe a saliva. Depois a gente vai ter no estômago o suco gástrico, tá? No intestino delgado, o suco pancreático. E no intestino grosso a gente vai ter secreção de muco, apenas de muco, tá? E alguns outros íons. Aí na próxima aula, eu vou estar explicando para vocês essas enzimas mais especificamente, tá? Eu vou entrar um pouquinho mais no mecanismo. E a excreção, então, vai ser quando a gente vai colocar para fora, né? Aquilo que a gente já o corpo não precisa mais. Então, vai aí fibras, vai celulose de alguns alimentos que a gente não consegue digerir, nem as bactérias do nosso intestino grosso, né, conseguem digerir. Lembrando da questão da importância dessas bactérias do intestino grosso, principalmente, né, que elas se depositam aí no cólon, principalmente no cólon descendente, né? Que é onde a gente vai ter muitos tipos de bactérias. Essas bactérias são super importantes
para ajudar a quebrar aí alguns dos componentes que o nosso corpo, a nossa fisiologia não tem a capacidade, as nossas células não têm a capacidade de quebrar nem de absorver. Então, por conta da celulose, né, que a gente não digere celulose, que é uma capinha, então, produzida pelas células autrotróficas, que são as células vegetais, que são aquelas que produzem seu próprio alimento, né, os seus amidos aí, sua glicose. E aqui então, pessoal, a gente tem lá no livro da Di, né, esse quadrinho que ele resume essas, cada uma das partes de motilidade, secreção, digestão e absorção. Porque o que acontece, gente? Ao longo de todo o processo, todas essas atividades de secreção, digestão e absorção e motilidade, que é a movimentação desse alimento, então, aí ao longo do trato gastrointestinal, eles acontecem todos concomitantes, tá? Só que existem alguns locais que acontece, por exemplo, no estômago, acontece mais a digestão do que, por exemplo, na cavidade oral, né? O intestino delgado, ele absorve mais tipos de absorve os nutrientes, né, as vitaminas, por exemplo, já o estômago não tem uma absorção tão ampla como o intestino delgado, e o intestino grosso, por exemplo, já tem algumas outras funções, né? Então, peço que vocês deem uma olhadinha aí nesse quadro, porque eu vou estar falando mais principalmente sobre a questão das enzimas, tá? Na próxima aula, que aí a gente fala de mecanismo, certo, gente? Então, na aula de hoje, a gente viu aí a importância desse sistema gastrointestinal, a gente falou como que ele é importante para nos manter vivos, porque sem energia a gente não consegue desenvolver nenhuma atividade, né, no nosso dia a dia. A gente falou de 2 casos aí de fisiopatologia, certo? Que é o caso da gastrite e também falamos do caso da... Só um minutinho, ó. Falamos do caso da esofagite, né, que é o refluxo, a famosa azia, né, que são então é uma patologia do sistema fisiológico. Falamos dos componentes do sistema gastrointestinal, tá? Então a gente tem aí os componentes do tubo alimentar, que é esôfago, estômago, intestino delgado, que é o do duodeno, jejum e ilho. Depois a gente tem o intestino grosso, tá? E reto e ânus. E os órgãos anexos, que a gente tem as glândulas salivares, pâncreas, fígado, vesícula biliar. Na próxima aula também a gente vai falar um pouco sobre o que essas glândulas vão estar secretando, vão estar produzindo. E aí a gente falou dos processos fisiológicos do sistema, tá? Que está aqui. Então a gente tem aí a ingestão, a motilidade, a digestão, a absorção, a secreção e a excreção. São processos aí que vão acontecer ao longo de todo o túbulo gastrointestinal e são processos que estão intimamente relacionados com outros sistemas, né? Como o sistema respiratório, sistema cardiovascular, sistema renal, né? E tudo mais. Certo, gente? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e qualquer dúvida, só me contatar, certo? Até mais.